Pessoal, então aqui a gente vai falar do nosso quarto tópico da parte teórica, lembrando que eu estou seguindo exclusivamente o PMBOK, não estou trazendo nenhum tópico além dele, para que a gente possa realmente só criar uma base de que são os conceitos importantes do projeto, e aí poder começar a realmente, efetivamente, fazer o projeto. Então, um dos tópicos que o PMBOK aborda, seu capítulo 3, é o ciclo de vida do projeto. Antes da gente entrar propriamente nessa teoria, queria que vocês lembrassem, onde mais que a gente viu o ciclo de vida em administração? Marketing. A gente viu o ciclo de vida do quê? Do produto. Lembra? Então o produto tinha fase de introdução, crescimento, maturidade, declínio. E a gente usava esse ciclo de vida do produto para que a gente pudesse identificar o produto que a gente estivesse trabalhando, elaborando o plano de marketing, qual era a etapa que ele estava. E de acordo com a etapa que o produto estava, a gente utilizava estratégias diferentes de marketing para ele. Então esse mais ou menos era o objetivo do ciclo de vida do produto. Agora a gente vai falar do ciclo de vida do projeto. Então alguns aspectos interessantes, tanto das fases de elaboração do projeto, quanto das fases de administração do projeto. Então vamos dar essas duas óticas diferentes e eu vou passar umas dicas de umas técnicas que a gente usa durante essas etapas, durante esse ciclo de vida do projeto. Então, vamos começar com um tópico que é colocado como a importância do planejamento. Pessoal, sempre que a gente fala de projeto, a gente fala de algo novo. Sempre que a gente fala de projeto, a gente fala de algo que ainda não aconteceu. Então isso já dá para nós, de cara, uma noção desse caráter de planejamento. Quando eu estou falando em elaborar um projeto, vocês vão ver que a gente vai sentar aqui ao longo do semestre elaborando um projeto, mas não executando ele. Sei lá, o projeto para a abertura de uma empresa, mas a gente não vai estar em nenhum momento abrindo a empresa. Todo o tempo que a gente vai gastar aqui vai ser para elaborar o projeto para abrir a empresa. E essa é uma característica muito comum quando você fala de gestão de projetos, que é a preocupação com o planejamento. Então eu encontrei esse gráfico aqui, que eu acho que passa bem essa ideia, né? Eu separei nesse lado aqui a gestão por processos, nesse lado aqui a gestão por projetos. Nos dois gráficos, a maior fatia é 90%, a menor fatia é 10%. Com a diferença que quando eu falo de gestão por processo, 90% dos esforços, quando eu falo esforço é tempo, gente, dinheiro, então 90% do que a empresa gasta é executado. Por exemplo, implementando uma fábrica para fazer refrigerante em latinha. 90% dos custos que a gente vai ter vai ser o dia a dia de fabricação dessas latinhas. Uma vez que a gente tenha feito o planejamento, deixou as máquinas adequadas, agora é produzir. Então, dentro da gestão de processos, 90% dos esforços a gente vai gastar com execução. 10% apenas é o que a gente gasta com planejamento. Mas o legal desse gráfico aqui é o comparativo, que ao mesmo tempo, quando a gente passa para a gestão de projetos, 90% dos esforços passam a ser de planejamento. E em projeto, pessoal, tem várias vezes que você gasta muito mais tempo planejando do que executando. Por exemplo, pessoal, quanto tempo demora as festas das Olimpíadas? Um mês. Período de 30 dias. Quanto tempo demora o planejamento? 7, 8 anos fazendo planejamento daquilo. Então o que acontece? A maior parte do tempo para que aqueles 30 dias ficassem legais foi feito com planejamento. Foi gasto com planejamento. Então essa é a ideia desse gráfico aqui. Mostrar o quanto que quando a gente fala de projeto, sem dúvida nenhuma as Olimpíadas são um projeto, né, temporário, correção orçamentária, entrega de produto único, quando a gente trabalha com isso, o planejamento é onde a gente tem que gastar a maior parte do nosso tempo. Então, só para mostrar essa diferença, lembrando que a gestão de processos é aquela mais tradicional, que trabalha com produtos padronizados, tarefas repetitivas. E projetos, a gente trabalha com produtos customizados, personalizados para cada público-alvo. Tá? Então, só para dar essa ideia, acho importante falar desses gráficos. Ainda falando de 90% e 10%, ainda falando de planejamento, eu queria falar desse tópico aqui da diferença entre inspiração e transpiração. Quem falou isso aqui foi o Thomas Edison. O Thomas Edison é responsável pela invenção da lâmpada, não essa que a gente está usando, né? Ele inventou a lâmpada incandescente. E aí o Thomas Edison, além da lâmpada, ele registrou mais de 200 patentes de invento nos Estados Unidos. Ou seja, o cara era um inventor nato. E aí, certa vez, ele foi entrevistado por um jornal da época, né? E o jornalista perguntou, mas, senhor Edison, uma curiosidade nossa, né? Como que funciona o seu processo criativo? Como que você chega a ter tantas ideias para patentear 200 produtos? Aí ele falou assim, diferente do que a maior parte das pessoas pensam,
O meu trabalho é 10% inspiração e 90% transpiração, suar. Então qual que é a ideia, pessoal? Entre ele falar assim, poxa, ia ser legal se as pessoas pudessem fazer as mesmas coisas que elas fazem dia à noite, né? Pô, vou fazer alguma coisa que ilumine. Isso é a ideia, beleza? Veio uma inspiração, sei lá, ele analisou, enxergou uma necessidade nas pessoas, no comportamento da sociedade. Agora disso, para aquele pedacinho de vidro fino, com filamento lá dentro, segurando a vácuo, com uma rede de eletricidade, que inclusive foi implementada basicamente por causa da lâmpada, para tornar tudo isso funcional, de mercado, abrir General Electric e ficar milionário com isso, né, tem muito mais suor do que só a inspiração. Então eu gosto muito desse exemplo, não só para projetos, mas para muita coisa, abertura de empresa. Né? Às vezes a pessoa fala assim, aqueles caras do YouTube tiveram a ideia. Pessoal, eu conheço várias pessoas que tiveram a brilhante ideia de fazer um site onde as pessoas pudessem mandar seus vídeos. Conheço várias pessoas aqui de Campo Grande que falaram, antes de 98, pô, ia ser muito legal fazer, desculpa, antes de 2005, quando os caras implementavam, ia ser muito legal fazer um site de vídeos, assim, sensado. Agora eu só conheço 2 carinhas que fizeram isso, né? Foram lá, pegaram, descobriram como é que eles iam usar um servidor, numa época que vídeo na internet era um negócio super pesado, ninguém conseguia carregar e abrir. Hoje em dia tem até professor que grava vídeo em aula. E aí naquela época os caras pegaram, descobriram como que ia fazer isso, criaram uma infraestrutura. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, só o site YouTube, ele tem mais tráfego, assim, volume de informações transferidas do que toda a internet brasileira. Um site. Então, o difícil de fazer no YouTube não é aquela inspiração sentado na banheira e pensando, eureka. Não é isso. O difícil é colocar isso no papel. Colocar isso na prática, fazer isso acontecer. Né? E a ideia do YouTube, não sei se vocês sabem, mas 1 ano e meio depois do seu funcionamento foi vendido por 1,6 bilhões de dólares. Aí todo mundo fala, é aquela ideia que os caras tiveram. Com certeza não foi a ideia. E eu até defendo um pouco além disso. Eu defendo que ideia é de todo mundo. Às vezes tem gente que vem me fala assim, pô, eu queria fazer um site, você não conta pra ninguém, porque ideia e tal. Aí eu ouvi 10 pessoas já com a mesma ideia, né, nas últimas 10 semanas. A diferença não é o eureka que você teve. A ideia é importante, com certeza a inspiração é extremamente importante. Mas o que vai fazer a tua ideia se tornar realidade, traduzindo para o termo, o que vai fazer a tua intuição virar dinheiro é suor, transpiração, é correr atrás. Então o Thomas Edison falava, eu errei várias vezes antes de chegar no protótipo que funcionasse da lâmpada. Né? Então através do erro. E erro nada mais é do que suor. Agora, ter a inspiração é apenas uma pequena parte do trabalho. Então eu acredito que essa máxima, essa frase, vale a mesma coisa para quando a gente fala de gestão de projetos. 10% é a ideia do projeto. Pô, ia ser legal se a gente fizesse isso. As próprias Olimpíadas, né? Pô, ia ser legal a gente organizar umas Olimpíadas no Brasil. Agora disso até as Olimpíadas de 2016, tem um bom, 2016? Então tem um bom trecho. Então é isso que eu quero trazer também, aproveitando em a mesma proporção, né? Que o Thomas Edison usou. 10% de inspiração, 90% de inspiração. Um outro ponto de vista sobre a importância da gente falar do ciclo de vida do projeto. Por que a gente está discutindo esse assunto? Porque o ciclo de vida do projeto, entender cada uma das fases que a gente vai falar aqui embaixo, eles dão uma visualização sistêmica do projeto. Pessoal, uma visualização sistêmica, não sei se vocês se lembram da teoria dos sistemas, é uma visualização holística ou uma visualização do todo. Então, o que é bacana de você entender que o projeto tem a ideia, depois o desenho, depois o desenvolvimento, depois a entrega. Que você consegue enxergar o projeto acontecendo como um todo. E você fazer planejamento de projeto, e você elaborar, escrever, montar um cronograma, tudo isso fica muito mais fácil quando você sabe que vai ser feito do começo ao fim do projeto. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo de pesquisa de mercado. Né? Quando eu trago as pessoas para fazer pesquisa de mercado na empresa júnior, primeira vez que os caras estão fazendo uma pesquisa de mercado, né, os acadêmicos, eles têm muita dificuldade de enxergar como vai funcionar o projeto. Então a primeira coisa que eu faço é, olha pessoal, quando a gente vai elaborar uma pesquisa de mercado, a gente vai ter aproximadamente 4 etapas. Vai ter uma primeira etapa onde a gente vai identificar as necessidades e elaborar um questionário. Vai ter uma segunda etapa, onde a gente vai aplicar esses dados a campo, então vamos entrevistar as pessoas. Vai ter uma terceira etapa, onde a gente vai tabular os dados, colocar os dados em formato de tabela. E uma última etapa, onde a gente vai pegar esses dados, analisar, interpretar e elaborar um relatório.
Então, pessoal, eu não expliquei como eu vou fazer o questionário, não expliquei como eu vou pesquisar a campo, não expliquei como eu vou tabular, nem como eu vou analisar. Mas eu já dei uma visão do todo do projeto. Então agora, quem vai participar do projeto, você vê como, brevemente, sei lá, 1 minuto falando aqui, já dá para ter uma ideia do que é o projeto de pesquisa de mercado. Então agora, o cara já consegue entender, por exemplo, qual é o papel dele. Ou ele já consegue fazer alguma coisa pensando no que ele vai precisar lá na frente. Por exemplo, pessoal, quando você vai elaborar um questionário, você tem que pensar muito bem na escala que você vai usar. Tem muita gente que não está nem aí, coloca qualquer escala. Mas de acordo com o tipo de escala, por exemplo, você vai usar múltipla escolha, você vai escolher, vai colocar opções fechadas ou abertas, você vai usar uma escala numérica, então, ou dicotômica. Então esse tipo de coisa é muito importante, por quê? Porque você sabe que lá na frente alguém tem que tabular aqueles dados. Diferente de quando você faz um questionário para você elabora um questionário, você monta um questionário, entrega e ele vai lá e tira 10. Né? Isso é uma coisa. A outra é você fazer o questionário sabendo que lá na frente você vai ter que tabular aqueles dados. Ou seja, eles vão ter que poder ser organizados de tal forma que você consiga analisar. Então, eu costumo dizer que essa é a parte difícil de pesquisa de mercado. Né? Se você pensar só em ideia, faz um questionário, entrega para a galera, monografia, né? Entregar meu questionário na rua, aí o pessoal responde, eu junto os dados e analiso. Mas vai muito além disso. Né? O tipo de escolha que você faz de metodologia tem tudo a ver com o objetivo lá da frente. Então, estou usando esse exemplo da pesquisa de mercado para mostrar que a ideia do ciclo de vida do projeto é interessante, porque você consegue enxergar o projeto como um todo. Quais são as etapas que eu tenho que cumprir para fazer aquele projeto? E muitas vezes, pessoal, não no caso da pesquisa de mercado, que eu já desenvolvi bastante, mas muitas vezes a gente pega trabalho de consultoria onde a gente nem sabe exatamente como vai fazer tudo no meio do caminho. Mas se a gente entender o começo e o final, já dá uma ótima ideia. Eu vou até falar disso aqui no Rolling Wave Plan, eu dou um exemplo mais prático disso. Então, o ciclo de vida permite essa visualização do todo, a visualização completa. Bom, fases do ciclo de vida do projeto. Bom, pessoal, aqui já é uma parte mais específica do ciclo de vida. Lembrando que a gente vai falar as fases da administração do projeto e a gente vai falar as fases do ciclo de vida do projeto. Então, a administração vai ser outro foco, tem tudo a ver com a nossa área, obviamente, de administração, mas primeiro vamos dar uma olhada em como funciona o ciclo de vida de um projeto genérico. Lembrando aqui que a gente pode falar projetos de qualquer tipo e qualquer porte também. Então, todo projeto nasce de uma ideia. Pessoal, a ideia é o eureka, é a inspiração. A ideia é a primeira vez que alguma coisa vem à sua cabeça como sendo importante, ou como sendo a necessidade de alguém, ou como sendo uma oportunidade de mercado. Então é o momento onde você tem aquele estalo, né? Putz, ia ser legal se eu abrisse uma empresa de internet. Foi a ideia que eu tive lá atrás, 5 anos atrás. Né? Ou, poxa vida, para minha empresa seria importante saber o que as pessoas pensam sobre o meu produto, ou saber o que as pessoas pensam sobre a atividade que o meu produto presta serviço. Então essa é a fase de ideia, onde tudo aquilo está passando pela tua cabeça. Às vezes pode ser uma ideia bem concreta, já bem delineada, às vezes é uma ideia super vaga. Né? Eu, como trabalho com site, pessoal, eu ouço muito cliente que chega com uma ideia vaga. Ia ser legal fazer um site mais ou menos assim. Então eu preciso transformar aquela ideia vaga em uma coisa concreta. Né? Então isso é fazer a segunda etapa, que a gente chama de desenho. Então a ideia é enquanto ela está na sua cabeça, ou na cabeça de uma equipe, ou perambulando em conversas com uma empresa. A segunda etapa é a etapa de desenho, é onde a gente vai, o famoso, colocar no papel. A etapa de desenho é onde a gente vai gastar a maior parte da nossa disciplina aqui. A gente vai aprender a colocar as ideias no papel. E aí, pessoal, eu não sei se alguém já teve esse problema, mas eu já ouvi uma expressão que dizia assim: se você quer matar uma ideia, pede para colocar ela no papel. Então, como derrubar uma ideia. Mas eu nunca olhei essa frase do ponto de vista negativo. É porque, na verdade, pessoal, ideia é muito fácil de ter. Todo mundo tem ideia, todo mundo pensa numa coisa legal, pensa numa coisa nova, pensa numa coisa diferente. Agora, entre a ideia que está na tua cabeça e algo prático para resolver um problema, essa é a dificuldade. Né? Se você entrar numa empresa, pessoal, eu garanto para vocês que em 15 minutos vocês identificam, vocês estão no 7º semestre aqui, tenho certeza que vocês entrarem numa empresa e conversarem um pouquinho com alguém da empresa, em 15 minutos vocês identificam o problema da empresa. Garantidamente vocês vão enxergar alguma coisa que não está bem feita e poderia ser melhor. Né? E aí já fala assim, poxa, mas que empresa incompetente, ela faz isso errado. E eu demorei um pouco para perceber isso, por isso que eu vou falando para vocês. Da ideia que você teve de como aquilo poderia ser feito
até a implementação na prática do sistema a longo prazo, tem uma diferença muito grande. Então a empresa ela não pode pensar numa ideia como algo que funcione agora. Ah, resolvi o problema agora, acabou. Não. Na empresa tudo é um sistema. Tudo está interligado, tudo depende de várias coisas. Então às vezes o cliente vai fazer um site privado e fala assim, pô, legal, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma parte de notícias na capa do site. Porque a hora que o cara fala isso, ele está imaginando, ele preenchendo, colocando uma notícia rapidinho no site do pé, foi uma notícia, legal. Agora pessoal, isso pelos próximos 700 ou 1000 dias, isso não vai acontecer. O cliente não tem tempo, a maior parte deles pelo menos, não tem tempo para sentar na frente do computador todos os dias, lembrar de fazer isso e colocar uma notícia nova. Normalmente o que acontece, pessoal, com o site quando você entra? Última notícia, setembro de 2007. Notícia, ela tem exatamente a vantagem de ser na hora, de ser atualizada, de ser quentinha. Então o que acontece? O cliente chegar e falar assim, eu tive uma ideia, vou colocar notícia na capa, tá voando na cabeça dele aquela ideia. Mas eu já tenho uma visão mais prática. Falo, cara, ó, então, eu não sugiro você usar pelo menos o nome notícias. Porque eu, pela experiência, sei que daqui a 3 meses você não vai estar no mesmo lugar de colocar notícia no site. Né? Até porque, será que o teu site é um site de notícias? Sei lá, o site de hotel. No site do hotel, você quer entrar no site do hotel ver notícias? Você quer entrar no site do hotel fazer reserva? Você quer entrar no site do hotel pegar o telefone. Né? Então, você tem que saber ter foco também. Então, esse tipo de experiência que ajuda a gente a pegar aquela ideia que está voando, ou aquela melhoria que você imaginou, e ver se ela vai funcionar. Aqui, pessoal, a gente vai fazer cronograma e a gente vai fazer orçamento. Por quê? Pô, super legal a tua ideia, só que ela vai custar 10 mil e vai trazer um retorno de 500 reais. Será que vale a pena para a empresa esse investimento? Então, por isso que colocar no papel mata as ideias. Porque tem um monte de ideia que é só uma ideia. Não é algo que vai virar na prática. Tá? Então, essa etapa também é conhecida como design. Pessoal, essa palavrinha design, às vezes a gente usa para coisas visuais, né? Um designer é o profissional que faz uma arte visual e tal. Mas, na verdade, design é desenho. Que, inclusive, vem da palavra desígnio, que é objetivo. Mas a palavrinha design é você realmente pegar aquela ideia e desenhar como ela vai funcionar na prática. Um exemplo de design é a ideia de abrir uma empresa virar um plano de negócios. O plano de negócios nada mais é do que o design da empresa. Pô, legal, eu vou ter um departamento de recursos humanos que vai funcionar assim, assim, assado, minha parte de produção vai ser isso, 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 os investimentos que eu vou fazer vão ser esses, as planilhas financeiras vão ser essas. Então, o design é efetivamente você colocar no papel. Para nós, tudo que a gente vai falar ao longo dessa disciplina vai ser essa etapa de design, vai ser essa etapa de colocar, transformar a ideia abstrata em uma ideia concreta. Bom, mas também outro problema, pessoal. Então vamos imaginar que tem 100 ideias. Dessas 100 ideias, 10% delas foram para o papel. Beleza, viraram um projeto. Destes, 40% não viram nada. Isso é estatística, tá, pessoal, de gestão de projetos. 40% dos projetos morrem na fase de design. Morrem na fase de colocar no papel. Porque a próxima etapa, que é o que normalmente 60% dos projetos fazem, é entrar em desenvolvimento. Que é efetivamente executar o projeto. A projeto de abertura de uma empresa. É aqui. Começar a fazer contato com o contador, levantar os documentos, ir na junta comercial. Então aí chega a hora que você coloca na prática. Também é outra barreira. Né? Imagina, saindo lá da ideia, colocamos ela no papel, agora estamos colocando a ideia em prática. E aí, por último, existe uma fase que é considerada, em projetos, é considerada uma fase efetivamente, que é a fase de entrega, que é a finalização do projeto. Lembrem que todo projeto entrega um produto. Todo projeto entrega um produto singular, que a gente falou assim, né? Então a fase de entrega é a fase onde você vai entregar o teu produto, finalizar o teu projeto. E a finalização por si só, ela leva tempo. Quando você vai fazer a construção de um edifício, por exemplo, o projeto não acaba o dia que você coloca o último tijolinho. Você vai ter que fazer a aprovação dessa obra, você vai ter que pagar os seus fornecedores, você vai ter que fazer a entrega das chaves dos clientes. Então, tudo isso é a etapa de finalização do projeto. Então, não imagine a finalização como um ponto único. Ah, aqui, ó, finalizou, acabou. Não, a finalização por si só é uma etapa também. Então, gente, qualquer projeto que vocês pegarem vai passar pela fase da ideia, depois vai passar por um papel, um desenho, não precisa ter que ser um desenho gráfico, né? O desenho pode ser texto também. Depois, o desenvolvimento, que é a execução das atividades do projeto. E, por último, a entrega, que é a finalização desse projeto. Beleza? É muito importante a gente enxergar essas 4 etapas para a gente fazer um bom projeto também.
Entender aquilo que eu falei, né? Entender lá na frente onde você quer chegar. Bom, duas técnicas que a gente vai usar agora entre o planejamento e a execução, né? Porque aqui são as fases do planejamento, aqui são as fases da execução. Então eu coloquei aqui sobreposição do planejamento e execução. Sobreposição é uma coisa por cima da outra. Então o que acontece, pessoal? Eu estou falando aqui, explicando para vocês na teoria, está aparecendo tudo direitinho, né? Bom, espero pelo menos, né? Está aqui. Fase de ideia. Vou fazer alguma coisa que ilumine a sala. Fase de desenho. Vai ter um vidrinho em cima, um filamento lá dentro e um soquete embaixo. Fase de desenvolvimento. Vou montar. Fase de entrega. Está aqui o protótipo acabado. Mas, obviamente, pessoal, a vida não é uma poesia. Né? Não acontece tudo assim. Primeiro essa etapa, depois essa etapa, depois essa, depois essa. Claro. Acontece um monte de sobreposição, acontece um monte de exceções, e até é complicado usar a palavra exceção, porque a maioria é uma exceção, né? Então, normalmente, o que vai acontecer nessas fases aqui é uma sobreposição entre elas. Uma fase acontecer em conjunto com a outra. Primeira ferramenta, primeira técnica que eu queria falar para vocês é a técnica do fast tracking. Se eu pudesse fazer um desenho, embora o desenho definitivamente não seja o meu forte, eu ia fazer um desenho assim, ó. Essa técnica. Lembra desse botãozinho do videocassete? Quem lembra de que é videocassete? Tinha o FF lá, você apertava lá, o ator ficava tudo acontecendo rapidinho, né? Passava a fita pra frente com uma velocidade mais rápida. O DVD tem também, né? Você coloca lá 2, 4, 8, 16, 32 vezes mais rápido, aí vai acontecendo tudo muito rápido. O fast tracking, ele é uma técnica utilizada, apesar desse nome chique, ela é muito comum, né? Eu estou usando o nome que pela qual ela é mais conhecida. Mas é quando acontece o seguinte, você vai lá, o cliente fala, eu queria fazer um projeto, uma consultoria, uma pesquisa de mercado, assim, te dá toda a ideia da pesquisa que ele quer. Aí você chega no teu escritório, pega o livrão de marketing, etapa por etapa. Primeira etapa, identificação das necessidades, 4 horas. Elaboração do questionário, 12 horas. Aí você vai montando, quanto vai demorar cada etapa, faz um planejamento legal pra caramba e tal. Chega no final e fala, beleza, olha, esse projeto eu consigo entregar para você pronto em 60 dias. Aí o cliente fala, olha, muito legal, eu gostei muito do preço, mas eu preciso em 15 dias. Gente, isso é a coisa mais comum que tem para quem trabalha com projeto. É você se esforçar e fazer todo o seu planejamento e o cliente ou alguma parte interessada, que normalmente é que vai te pagar, chegar e falar assim, olha, só que esse prazo não me atende. Eu preciso mais rápido, eu preciso com mais velocidade. Aí, galera, o que você tem que fazer? O famoso se vira dos 30. Então, o fast tracking é uma técnica para você comprimir as atividades. Porque, na verdade, quando a gente faz planejamento, a gente vai entrar nisso, né, do planejamento das atividades, você coloca sempre uma folga, coloca uma margem de segurança de quanto tempo você vai demorar. Agora, a partir do momento que você tem que apertar o FF, se vira, você vai cortar o que der, vai fazer o que der mais rápido. Obviamente, existe uma chance muito grande, ou do custo, ou da qualidade, ou dos dois ficarem comprometidos. Claro, você tinha planejado 8 horas, você tem que fazer 2, né, alguma coisa você vai perder nesse processo. Então, a técnica do fast track é isso. É você se adaptar ao prazo menor do que o prazo que você tinha planejado. Então, fazer as coisas tudo muito mais rápido, muito mais corrido. E, como eu disse, era para ser uma exceção, mas normalmente essa é a regra. Normalmente a regra é faça mais rápido do que o tempo que você tem. Então a gente precisa tentar isso também. E talvez, para nós brasileiros, seja até um pouco pior pela nossa própria cultura, ou falta de cultura de planejamento. Porque o brasileiro está acostumado a fazer todas as coisas em cima da hora. Às vezes eu passo uma proposta para o cliente em janeiro, para um evento que ele tem que fazer em julho. Ele aprova a proposta em junho. Pô, podia até aprovar a proposta em fevereiro, me dá 4 meses para fazer com calma, fazer bem feito. Não, faltando 15 dias para o evento é quando ele aprova. Então, tudo isso a gente, acho que a cultura brasileira não leva muito para o planejamento. Logo, fast track virou regra para nós. Outra técnica, pessoal, rolling wave planning. Tá dando para ler aí, né? Está escrito certinho, a letra que é muito feia. Rolling wave, pessoal, seria uma espécie de onda. Wave é onda, né, em inglês. Rolling wave, imagina aquela onda como se você estivesse na praia e a onda ficasse sempre batendo ali. O tempo todo a onda batendo no mar. Isso é uma rolling wave, né? Uma onda que vai se desenrolando. Planning é planejamento. Então, planejamento em ondas, para fazer uma tradução. Então, qual que é a ideia do rolling wave planning, pessoal? É aquele exemplo que eu dei aquela hora para vocês. Muitas vezes, quando você começa, lembra que projeto é sempre coisa nova. Então, muitas vezes, quando você começa um projeto, você não sabe exatamente tudo que tem que ser feito.
Você não sabe precisamente quanto tempo você vai levar em cada etapa. Mas você tem uma ideia de quais são as etapas. Então, sei lá, o cliente chegou para você e falou assim, ó, eu queria fazer um projeto, eu queria fazer uma proposta primeiro financeira, né? Para fazer um projeto de viabilidade econômica de uma indústria de aço em Corumbá. Bom, beleza. Eu já fiz algumas análises de viabilidade econômica. Eu sei quais são as etapas que eu tenho que cumprir. Mas, ao mesmo tempo, eu não conheço o mercado de minério, de aço, quem são os fornecedores. Então, tem várias coisas nesse projeto de viabilidade que eu vou ter que aprender ao longo do caminho. Ou seja, pessoal, o meu planejamento, isso que é sobreposição, olha lá. O meu planejamento vai acontecer ao longo do que o projeto vai ser executado. Claro, obviamente, na hora que eu vou passar o preço para o cliente, eu já tenho que pensar, caramba, eu tenho certeza que em 8 meses eu faço isso. E eu sei que é um trabalho que eu vou fazer em aproximadamente 6 etapas. Né? Primeira etapa eu vou identificar a necessidade, segunda etapa eu vou levantar dados do mercado, terceira etapa eu vou fazer contato com os fornecedores, quarta etapa, tal. Você não sabe exatamente como elas vão ser feitas, mas você sabe que elas têm que ser feitas. Então isso também é muito comum. De novo, né? Não é um conto de fadas, está tudo sempre certinho, é só fazer agora. Não, tem que ir se planejando. Então, o Rolling Wave Planning, vamos imaginar que a gente tem essas 8 etapas que a gente tem que cumprir no projeto de viabilidade. A primeira etapa está muito clara. Beleza, a primeira etapa é uma série de entrevistas com o empreendedor, o cara que quer abrir um negócio. Beleza, aí você começa a conversar com o cara. Ao longo do que você vai conversando, ele vai te dando um pouco de ideia do que ele quer. E aí, automaticamente, a próxima etapa, que é a análise de mercado, vai ficando mais clara. Vai ficando mais fácil de você entender o que o cliente vai querer. Então, a etapa 2 acabou de ficar mais clara. A etapa 3 dá para ver alguma coisa, mas ela está meio translúcida. A etapa 8 você não faz nem ideia. Aí você vai lá, termina de entrevistar o cliente, vamos passar para a análise de mercado. Etapa 2. Ao longo do que você vai fazer na análise de mercado, automaticamente a próxima etapa, etapa 3, com os fornecedores, ficou muito mais clara. Porque agora você conversou com os clientes, os caras falaram um pouco do produto, falaram onde eles compram, então você já identificou os fornecedores. Então é como se tivesse uma nuvem que fosse abrindo aqui. Ah, etapa 4 vai ser isso aqui. Aí você passa para ela e assim por diante até o final do projeto. Então, normalmente quando são projetos onde você não tem muita experiência, ou onde o projeto é efetivamente inovador, as etapas do projeto vão aparecendo ao longo do que o projeto vai ser executado. E essa é a técnica do Rolling Wave Planning, né? Planejamento em ondas. Eu já vi escrito assim, se procurar, encontra informação por aí. Então, 2 técnicas para vocês, só para mostrar essa realidade. Apesar de ser um ciclo de vida estudado, com etapas, etc., as etapas vão sempre se sobrepor e a gente tem que saber entender isso. E por último, eu coloquei as fases da administração do projeto. Lembrando que aqui a gente estava falando do ponto de vista de elaboração. Agora a gente está falando do ponto de vista do gerente de projetos, que vai ser responsável por administrar esse projeto. Então o projeto ele vai ter 4 etapas, pessoal. Preparar o projeto, mobilizar os recursos, realizar as atividades e encerrar o projeto. Pessoal, eu queria que vocês olhassem aqui e lembrassem agora o nosso, porque eu poderia estar dando essa aula para qualquer turma, mas eu estou dando essa aula para administrador. Então eu queria que vocês lembrassem aqui, lembra quando a gente falou das funções do administrador? Lembra do planejar, organizar, dirigir e controlar? Essas fases de administração do projeto são exatamente as 4 fases de administração. Quando eu dou essa aula no primeiro semestre, eu falo, galera, qualquer disciplina que vocês pegarem, projetos, qualidade, marketing, finanças, RH, todas elas vão sempre ter essas 4 etapas, porque a gente é administrador. O administrador sempre vai definir os objetivos, vai ver quem vai fazer o quê, vai botar essas pessoas para fazer e no final vai avaliar os resultados. Isso aí, para marketing, finanças, produção, RH, é sempre a mesma coisa. Para projetos não é diferente. Então, primeira fase, planejamento, preparar o projeto, que para nós seria aqui, né? Ideia e design, ideia e desenho. Então, preparo o projeto, escrevo, boto no papel. Segundo, mobilizo os recursos, lembrando que eu vou precisar de recursos humanos, financeiros e materiais. Então, com o projeto pronto em mãos, agora eu sei quem vai fazer o quê, qual é o tipo de equipamento e maquinário que eu vou precisar e qual vai ser a minha fonte de financiamento, onde eu vou arranjar capital. Então, mobilizar os recursos. Terceiro, realizar as atividades. Agora eu estou falando de prática, né? Efetivamente realizar o projeto, executar o projeto, vai talvez não explicar uma expressão melhor, vou executar o projeto. E por último, eu vou fazer o encerramento do projeto, que tem a ver com o que eu falei aqui atrás, a entrega. Então, eu vou encerrar o projeto
Lembrando que o encerramento por si só é uma fase da administração do projeto. Tá? Então eu queria fazer sempre essa diferença, tá, pessoal? Essas fases aqui é do ponto de vista de quem desenvolve o projeto. Essas fases aqui são do ponto de vista de quem administra o projeto. Tenho certeza que vocês, seja abrindo a própria empresa de vocês, trabalhando numa empresa privada, trabalhando num órgão público, vão ter que fazer as duas coisas. Às vezes até vão ter que fazer tanto o desenvolvimento quanto a administração. Mas no mínimo uma das pontas vocês vão pegar. Essa é do ponto de vista de administração. É do dia a dia do projeto. Né? A partir do momento, pode ser que alguém tenha elaborado esse projeto e falou, olha, você que vai administrar esse projeto, cara. Aí você vai ter essa visão de preparar o projeto, mobilizar recursos, realizar as atividades e encerrar o projeto. Agora, eu quero abrir minha própria empresa. Né? Então eu vou desenvolver o projeto. Aí você vai ter essa ótica aqui. Ideia, depois desenho, depois desenvolvimento, depois entrega. Às vezes fica um pouco confuso, parece até muito parecido, pessoal, mas é mais ou menos o seguinte. Nesse ponto de vista, o preparar o projeto é a ideia e o desenho. Nesse ponto de vista, o desenvolvimento é mobilizar os recursos e realizar as atividades. Então você dá um enfoque maior para fazer o projeto aqui e um enfoque maior para executar o projeto. Essa é a diferença. De acordo com o seu papel, você vai ter uma visão diferenciada. Já aviso desde então. O nosso ponto de vista na disciplina vai ser fazer projeto. Então a gente vai olhar sempre aqui. Ó. Quando a gente for começar a fazer o projeto, a gente vai falar da ideia, depois a gente vai falar do ensaio. Se a gente fosse pegar um projeto que está pronto para administrar, aí a gente olhar aqui, bom, preparação do projeto já foi, vamos mobilizar recursos e realizar atividades. Então é a mesma coisa, são fases do projeto, mas são pontos de vista diferentes, onde quem faz o. Fez sentido? Beleza?